Olá, pessoal do YouTube, nosso canal Saber Alto, Manual do Conhecimento. Hoje nós vamos falar sobre adolescentes que matam os pais. Roda a vinheta. Professora Luciana, agradeço mais uma vez a participação da senhora aqui no nosso canal. Professora, adolescentes que matam os pais. Que história é essa? Uma tragédia, né, Daisy? A gente foi aí acometido nos últimos tempos, né, por essa tragédia, não tem outro nome para a gente dizer, né, para a gente falar. Essa perda, né, de referência, o parricídio é isso, né, é essa perda de referência da parentalidade, do valor da parentalidade, do valor paterno, materno nas relações. E como que a psicologia ela vê isso, né? Ela vê pelo aspecto também do sofrimento que pode estar acontecendo e acometendo esses adolescentes, podem ter cometido esse crime, então não necessariamente uma coisa perversa ou uma coisa de de uma falha, né, no caráter, mas assim, o que está por trás de tudo que está envolvendo até chegar nesse ato. Então a psicologia ela vai tentar entender quais são os caminhos que podem ter levado, que podem ter conduzido esses adolescentes a cometerem esse tipo de crime, né, esse tipo de situação. Então, como que vai ser isso? Observando os sinais, observando comportamentos, observando o histórico, então é algo que leva tempo, né, a gente sabe que de imediato, né, a sociedade ela quer colocar essa questão, né, então todo adolescente que mata é um psicopata, né, mas aí a gente vai vendo que não é bem assim, né, que tem outros fatores ali que podem estar envolvidos no processo e que a gente precisa entender, então, a diferença entre eles. Enquanto psicanalista, qual é o teu olhar para essa dinâmica, tanto da família como do adolescente? Então, é uma dinâmica onde está envolvido uma série de sentimentos, né. A gente vai chamar dentro da psicanálise, vai falar em pulsão de morte, que é esse comportamento destrutivo, esse desejo de destruir o outro, né. A gente sabe que desde os estudos, né, freudianos, ele vai falar, né, no complexo de Édipo, por exemplo, que o filho ele tem uma necessidade de destruição consciente mesmo dessa figura paterna ou materna, desde que está pequenininho ali, bebezinho, porque gera ali uma situação de competição, de competitividade nessa relação. Esses sentimentos, eles ficam recalcados quando a gente tem o desenvolvimento de um processo normal de desenvolvimento. Como que a gente recalca? Olhando através de uma identificação para esse pai no futuro ou essa mãe no futuro, conseguindo, ter, né, relações ali de afeto, né, buscando outras formas de conversar, de dialogar com esse pai, esses sentimentos vão ficando cada vez mais inconscientes e a gente não destrói o pai e a mãe, né, quando a gente está dentro de um equilíbrio normal. Quando a gente está num nível, de desequilíbrio desse processo psíquico, essas emoções destrutivas, né, provocadas aí também por esse sentimento, essa pulsão de morte destrutiva, elas vão com tudo para fora, sem controle, sem regulação, o que pode gerar muitas vezes uma agressividade exacerbada, a ponto, é claro, de você ter ali o cometimento, às vezes, de um crime, de uma situação de crime. Então é um desequilíbrio, a psicanálise ela entende como uma falha nesse processo psíquico. A percepção de Freud é que essa questão ali do recalque, essa questão de superego, de id, de ego, desenvolvimento. Espera aí, professora, vamos dar aí o pessoal que está acompanhando o nosso canal. Aí tem uma disfunção aí, a pessoa pode chegar a matar outra pessoa na Sim, vida adulta, ou na sim, adolescência, por exemplo, que é muito imediatista. sim, porque que a gente precisa, né, para ter um desenvolvimento saudável? Então pensar em termos não só usando as palavras técnicas, né, os jargões técnicos da psicanálise, tem vários, mas indo para o termo, assim, para popularizar mesmo, para as pessoas entenderem o que que a gente está falando aqui. Toda pessoa em processo de formação, ela precisa vivenciar o limite. O que que é o limite para a psicanálise? É o processo de castração, que é aquilo que eu vou dizer, até onde eu posso ir e aonde eu não posso ir. Quais são os meus limites numa relação? Quando a gente não faz esse processo de oferecer limites, de oferecer contorno, de oferecer continência, de oferecer ali para aquele adolescente ou para aquela criança informação, essa relação dele perceber até onde ele pode ir, até onde ele não pode ir, essas emoções, né, que a gente tem, que são naturais de todo mundo ter, raiva, né, a gente fala: "Ai, o ódio me habita", habita, né, todas as emoções te habitam.
Então esses sentimentos, essas emoções, elas vão ficando desreguladas. E aí quando você não tem limite para lidar com essas emoções que estão desreguladas, você pode sim, né, se tornar uma pessoa que vai cometer um ato, considerado um ato irracional, um ato não planejado, um ato não pensado. Por quê? Porque você está com as emoções desreguladas. Então, em algum momento, a psicanálise vai dizer que se você não castra, se você não põe limite, se você não diz até onde o sujeito pode ir, né, que tem a ver com as regras, que tem a ver com as condutas, né, o nosso superego, né, a questão moral, né, que vai sendo colocado ali, o id, que é o princípio do prazer e do desejo, então as emoções da flor da pele, vão assumir a linha de frente. Quando assume essa linha de frente, a pessoa pode sim cometer atitudes ali não pensadas, né, que vão levar à destruição de uma outra pessoa. Então esse id aí, esse tal de id, a pessoa age para pensar, e Isso, é um esse ego pensa impulso. para agir. É, e o impulso, né. E quem controla tudo isso, né, as nossas questões relacionadas ao que vai ser chamado de superego, né, que é as questões de moral mesmo que vão sendo colocados ali, os valores, né, a mediação, né, vai sendo feita ali por essa conduta, né. Então você precisa ter ali um mediador. Quem são os mediadores? As pessoas que estão na formação desse sujeito, os pais, em primeira medida, os educadores, os cuidadores, de forma geral, que vão dando ali os limites. Né, nem tudo eu posso, nem tudo me convém. Tá, então, pode aí a senhora me corrige, que a senhora é professora e Não. área, então, pode-se dizer que o superego, ele suprime o id e o ego, ele é um supressor, ele vai falar assim: "Olha, espera aí, isso daí tem que ter um limite, tem que ter uma regulação", é isso? Isso, é isso mesmo, perfeito, é isso Tá. mesmo. Então esse adolescente que matou os pais pode ter uma falha nesse processo? Existe essa possibilidade? Pode ter Hã. tido uma falha nesse processo, existe essa possibilidade. E o que que a gente precisa observar, né, porque quando a criança ela vai crescendo, a gente vai vendo ali como que ela vai lidando com os limites que estão sendo colocados, né. Uma coisa que chamou muita atenção, né, que eu fiquei muito reflexiva na questão desse último caso, é que comentaram de um post, né, no Instagram da família, e aí uma fala do pai, né, na ocasião falando assim: "Ai, meu filho, meu companheiro, sempre tirando boas notas", né. E aí me chamou a atenção por quê? Porque muitas vezes, né, eu sou mãe também, a gente pensa, né, e partilha as mesmas coisas, a gente fica muito focado às vezes no cognitivo, sabe, deles, a gente fica muito voltado para as questões da aprendizagem, uma preocupação com o processo de aprendizagem dos filhos, e esquece de olhar para os aspectos emocionais e afetivos. E aí a gente não dá conta de olhar, não está olhando para isso, não está vendo isso e está focando só numa característica. Ah, ele tira boas notas, mas ele é isolado socialmente. Ele se tranca no quarto, ele fica em conversas lá que eu não sei do que estão rolando ali dentro. Então, muito muito disso dá para ser observado antes de acontecer. A negligência afetiva pode ser uma porta aberta Pode ser um para disparador. pois um disparador para essa fenda emocional que não foi suprida ali, Pode. agir de forma brutal. Exatamente, exatamente. Pode ser um disparador, pode ser um indício ali, sabe, um gatilhozinho para que aquilo aconteça. Então a gente não dá para culpabilizar as relações, né, não é dizer: "Ai, a culpa está no pai, a culpa está na mãe, a culpa é só do adolescente que cometeu". Eu acho que quando esse tipo de coisa acontece, a gente tem que se questionar até enquanto sociedade, né, o que que a gente está implicado nesse processo também, como profissionais da saúde mental, como educadores, como pessoas. Né, o que que a gente está implicado na relação que a gente está tendo com os nossos adolescentes, né. Então não é sobre a culpa, é sobre o desenvolvimento, sobre o pensamento, as relações, É né. sobre o processo. É, todo o processo que envolve ali tudo, né, sociedade, família, relações humanas, escola, Exatamente. E o quanto nós não saúde, tudo. conhecemos, né, os filhos muitas vezes, os adolescentes que estão convivendo com a gente na casa. Recentemente teve aquela série, não sei se você chegou a acompanhar, se o nosso público chegou a acompanhar, mas a gente teve aquela série Adolescência, né, e naquela série o adolescente comete, né, um crime ali contra uma outra coleguinha, né, contra uma colega de classe, de escola, porque ele se vê rejeitado pela colega e aí ele comete o crime. E o pai tem a revelação, numa das cenas, né, o pai tem a revelação do crime na frente da polícia,
sentado ao lado da polícia assistindo a gravação de como que aconteceu o ato, né, como que aconteceu a situação do crime ali na frente da polícia. E aí a decepção, né, a frustração, a angústia que é colocada ali naquela cena, retrata exatamente isso, né. A sensação que eu tive quando eu estava assistindo, era uma sensação de esvaziamento, assim, sabe, o quanto que aquele pai estava se sentindo esvaziado naquele processo, ou tentando trazer pra gente, era uma ficção, né, mas tentando trazer pra gente essa sensação de esvaziamento, porque em que medida eu perdi a rédea ou eu perdi o conhecimento com meu filho? Aonde que eu não conheci sobre aquele filho que convive comigo todos os dias da minha vida? Que momento que eu não vi que ele tinha um potencial ali dentro dele, de alguma medida, para cometer um ato dessa forma? Então não é sobre a culpa, é sobre a perda da relação de afeto, da relação humana que me permite olhar para o outro para além das minhas expectativas. Porque eu tenho uma expectativa com relação ao meu filho, você tem uma expectativa com relação ao seu filho, mas para além de olhar para ele com essa expectativa, que está cheia do nosso desejo, do que pode ser, da potência que pode ser, quem ele é de verdade, né. E eu só vou saber isso se eu olhar com o olhar da verdade, não com o olhar do meu desejo apenas, né. Professora, então é necessário os pais se permitir conhecer o filho, Sim. acessar, validar, olhar esse processo. Eu até falei sobre isso, educação afetiva. Dar esse parâmetro dentro desse contexto de acolhimento. Então a senhora está falando algo muito sério, né, e importante. Quais são os sinais que o adolescente começa a lhe dar indícios que algo está desregulado ali, emocionalmente? Tem uma questão relacionada muitas vezes ao isolamento social, né, esse isolamento, ficar muito tempo dentro do quarto trancado, você tem que observar o que está fazendo, né. Essa questão de muitas vezes ter comportamentos extremamente, exacerbados, agressivos, para além do que aquela situação exige, né. Então você tem uma situação X e o adolescente, ele tem uma explosão muito grande daquela emoção que não está condizente ali com o nível daquela emoção que estava sendo esperado. Você tem que ligar um sinalzinho de alerta, você tem que pensar: "Espera aí, mas o que é isso, né? Que desproporcionalidade é essa nesse comportamento?". Outro ponto que tem que ser observado, né, como que ele tem crítica, quais são as falas que ele tem, né, na relação crítica com relação a tudo, com relação à natureza, com relação ao universo, com relação às outras pessoas, com relação aos amigos, com relação aos próprios pais. Pai de estimação, né? Animais de estimação, exatamente. Falas do tipo: "Ai, eu queria sumir, eu queria destruir tudo, eu te odeio, pra mim você não é nada, eu queria que você morresse". A gente pode achar que aquilo ali está dentro de um contexto, de uma discussão, mas a gente tem que ligar o sinal de alerta. Uhum. Esse tipo de situação não tem que ser normalizado, não tem que ser visto: "Ah, é a fase que ele está vivendo". Não. Né, tem uma questão que tem a questão do adolescente se querer se impor, querer discutir muitas vezes com os Uhum. pais, eu sempre costumo falar que é a fase dos 14, né, 13, 14 anos é ali a medição cronológica de uma alteração muito grande no processo, né. Que os pais têm vontade de: "Meu Deus, vai embora, só volta quando você ficar bom de novo", né, tem uma um de pa rola um desejinho ali, mas a gente não pode, então a gente segura, a gente dá contorno, a gente dá orientação, a gente suporta, né, passar esse período. Mas é uma fase que fica muito gritante, que tem esses conflitos, mas você tem que medir a dimensão daquilo que está dentro da normalidade e aquilo que já extrapolou qualquer situação de normalidade. Então, enquanto especialista, a senhora orienta os pais a verificar esses sinais e também como, trabalhar essa questão de ficar muito isolado, telas, os Sim. efeitos disso também são influenciadores? São influenciadores. A gente precisa, como pais, né, como educadores, manter primeiramente um diálogo sem julgamento, né. A gente precisa tentar embarcar nesse universo do adolescente, tentar entender o que está por trás daquela série, daquele filme, daquele desenho que ele está assistindo muitas vezes, daquele jogo, né. O que que acontece naquele jogo? Tem questões de muita violência? Não tem? Conversar sem julgamento, né, tentar entender sem julgamento. Não é dizer: "Ai, não assiste isso, que isso é ruim para você". Mas tentar entender o que que tá aquilo, às vezes ter que assistir junto, ter que sentar para jogar junto, para tentar entender que jogo é esse,
né, me ensina, eu não sei jogar nada, mas me ensina como que joga. Não porque você quer, fomentar ainda mais aquilo, mas porque você quer entender como que ele está pensando, como que ele está julgando as coisas, quais são os valores que estão sendo colocados ali, se tem crítica, se não tem crítica, né. E às vezes uma conversa muito simples, comece desde pequeno essa conversa. Esses dias eu estava conversando, por exemplo, com meu filho, que é pequeno ainda, vai fazer 7 anos, e ele estava trazendo uma questão, a gente estava pensando no circo, e aí ele falou assim: "Ai mamãe, você sabia que no circo, não pode mais ter animais?". Aí eu falei: "É mesmo, não pode. Você sabe por quê, filho?". Ele falou assim: "Ai, porque as pessoas maltratavam muito os animais e não pode, né, agora não pode mais ter". "Ah, eu gostaria de ver o animal no circo, né, o elefante, mas eu entendo que as pessoas batiam no elefante". Aí eu falei: "O que que você acha disso?". Ele falou: "Ah, eu acho isso muito triste. Eu não gosto que maltrata a natureza, que maltrata os animais". Então, assim, isso já vai dando uma impressão de é um diálogo que parece muito simples, mas é como você vai vendo o seu filho, naquele momento, construindo o julgamento de valor sobre a vida, sobre a realidade, sobre as situações. Isso estou falando de uma criança pequena. E com o adolescente? É a mesma coisa. Sim. Com o adolescente, Um às dia foi vezes criança também, porque um hoje está dia na fase da adolescência. exatamente, só mudou a idade cronológica, Sim. mas a questão emocional, psíquica continua precisando ser desenvolvida ali. Isso, perfeito. Doutora, dentro dessas questões aí de adolescência, família, amizades, o quanto essas amizades pode ser viabilizadora de ações Sim, como muito, essa? muito, né, a gente está falando de influências, né, e Uhum. quando a gente pensa na questão da adolescência, isso fica ainda mais gritante, por quê? Porque a ideia de uma adolescência normal, né, uma adolescência não patológica, é qual? É que de fato esse adolescente ele se distancie dos pais, na fase da adolescência, e se identifique muito mais com os colegas, com os amigos, com outras pessoas. Por quê? Porque ele está tentando criar identidade. Isso é um processo normal e natural, né? Normal e extremamente natural e esperado. Então ele precisa de fato se distanciar um pouco dos pais para poder embarcar nessa questão de construir a sua própria identidade. Quem eu sou como sujeito? Eu não sou nem meu pai nem minha mãe, eu tenho que me tornar um outro ser. Eu tenho ali coisas que vou herdar do meu pai, da minha mãe, características, aspectos, forma de ver o mundo, mas eu tenho que construir uma para mim. Então eu vou buscar identidades em outras pessoas, né? Então é aquela coisa de quero usar a mesma, todo mundo vai usar preto, todo mundo vai gostar de rock, todo mundo vai usar o boné naquele estilo, todo mundo vai falar uma linguagem que é muito comum entre eles, é natural. Agora, qual é a medida para a gente saber o que que isso é saudável, o que que isso não é saudável? Quando a gente começa a conversar e entender quem são os amigos dos nossos filhos, né? É importante saber. Pensa seu amigo, o que que é esse amigo? Quem é esse amigo? Traz muitas vezes para casa, né, tenta trazer, aproximar para você, fazer programações juntos, para você também conhecer, né, não deixa solto, porque tudo que a gente deixa muito solto é como se a gente achasse que o adolescente ele pode, ele já é grande, né, que a criança quando ela começa a entrar na fase já da pré-adolescência, ela começa a sentir muito esse impacto, né. Ao mesmo tempo que tem uma coisa prazerosa, eu tenho autonomia para fazer algumas coisas, tem uma questão ali que passa por: "Eu não vou ser mais cuidado, eu não vou ser mais visto", né. E aí tem uma dor também que muitas vezes não é acolhida, que não é vista, né, e que é confundida com rebeldia, né. "Ah, eu fico mais rebelde, mas porque eu quero chamar atenção". Mas por que que eu estou querendo chamar atenção? Porque eu não estou sendo visto como eu gostaria de ver nas minhas questões afetivas, emocionais, psíquicas. E aí eu começo todo um movimento para chamar e atrair Então essa essa atenção. validação existencial é fundamental nesse É processo. Não fundamental. precisa ser adulto para validar, tem que ser a criança, adolescente, em todas as fases da Todas vida, né, as fases da vida. ser humano. Isso, em todas as fases da vida, ser humano. Eu preciso desse olhar de afeto, né, para me constituir como sujeita. Quando eu não tenho isso, eu vou perdendo, né. E aí não dá para a gente dizer, né: "Ah, então só vai matar a pessoa que tem uma psicopatia", né. Não, qualquer um de nós Vira um desse jeito estigma. aí. Exatamente, senão vira um estigma. Você precisa entender o que aconteceu na história, naquele contexto, né, que relações que foram se perdendo ali. E quais esses sinais que a gente falou que podem ter sido aparecendo e a gente não foi vendo, na maioria das vezes não foi sendo visto, né. Então, o olhar da psicanálise, por exemplo, finalizando, professora, ser humano precisa ter espaço de ser humano? E Está faltando esse espaço do ser humano? tá Essa faltando dignidade, espaço. olhar para essa dignidade Sim, humana? tá faltando espaço de fala, tá faltando espaço de escuta, né, tá faltando espaço para demonstração de afetividade.
né, tá faltando espaço para oferecer limites, né. Muitas vezes os pais, eles entram numa perspectiva de: "Ah, eu preciso ser amigo". Não, você precisa ser pai, você precisa ser mãe do seu filho. Não é um nível de: "Ah, eu vou ser amigo", porque o amigo ele tá no mesmo nível e você não tá no mesmo nível. Uhum, Você tá no nível de autoridade, uhum, não de autoritarismo, uhum. não no nível em que você vai impedir o outro de crescer, de viver, mas você tem que ser o suporte emocional. Quando você entra no mesmo nível, né, de amizade, você deixa de ser essa referência de segurança, que a criança e o adolescente precisa. Então você é a referência de mundo para ele naquele momento, né. Hum. Então você é sim e tem que sustentar esse lugar de autoridade, né. Quando você é capaz de sustentar esse lugar de autoridade, você dá o limite é castração, o limite é o que dá para gente continência para a gente poder saber que nem tudo nós podemos Crítica, fazer. né? É crítica, e que nem tudo a gente pode fazer, que nem tudo nos convém, e que as coisas têm ali parâmetros, né, a sociedade ela tem um parâmetro, tem um jeito de funcionar. Então, pais que precisam exercer a paternidade e a maternidade. Bem, Isso. obrigada, professora Luciana, parceira aqui do nosso canal. Mais uma participação da senhora aqui, contribuindo ricamente com um tema super sensível e importante, Importante, polêmico, né. polêmico, exato. Pessoal do canal, se inscreva no canal, acione o sininho, participem, perguntem para a professora Luciana. A professora Luciana, super disposta a responder, e ela responde, viu, pessoal? Responde. Muito obrigada pela atenção de vocês. Vamos nos seguindo aqui. Professora, obrigada. Obrigada.